Não foi por falta de aviso. Certamente não foi por falta de aviso do Senhor que o reino de Israel chegou ao fim. Se você tem acompanhado essa nossa jornada, você se lembra que, ao entrar na Terra Prometida, o Senhor alertou a nação de Israel: olha, eu estou usando vocês para exercer juízo sobre esses povos, porque agiram com maldade, fizeram o que era mal aos meus olhos, e por isso o Senhor havia usado Israel para exercer juízo sobre aqueles povos. Mas o Senhor diz a Israel: se vocês fizerem o mesmo, se vocês se afastarem dos meus caminhos, se vocês desobedecerem aos meus mandamentos, eu farei com vocês o mesmo que agora estou fazendo com esses povos. E é exatamente o que nós contemplamos hoje na nossa leitura. Aproximadamente 2 séculos depois da divisão do reino, hoje a nossa leitura nos mostra um momento em que o reino de Israel é desfeito, é dissipado por causa dos seus próprios pecados, por causa da sua maldade. Hoje a nossa leitura nos levou do segundo livro dos Reis, capítulo 15, a partir do verso 8 até o capítulo 17. E nós temos aqui mais uma sucessão de reis, mais uma sucessão de maus reis, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que desobedeceram ao Senhor, que guiaram o povo de Israel em mais idolatria, em mais pecados e altares e ídolos, e que vão se sucedendo em sucessões, muitas delas conturbadas, de assassinato, tomadas de poder, tentando negociar, tentando se agarrar ao fiapos de poder, porque os reinos já estão enfraquecidos, o império da Síria está fortalecido, o império da Assíria vem crescendo e vem em ascensão, tomando também a força e tomando o poder naquela região, enquanto Israel e Judá tentam ali negociar a sua permanência, tentam uma aliança daqui, uma aliança dali, pagam impostos daqui, entregam os utensílios do templo dali, já perderam tudo, perderam o domínio, perderam o poder e agora estão perdendo o seu território. Até que culmine no que nós lemos nesse capítulo 17, quando o reino de Israel é desfeito. A Síria, por fim, domina aquela região, leva exilados os habitantes de Israel, traz para morar em Israel povos da Babilônia que eles já haviam dominado, e essa era uma característica do império da Assíria. Quando eles dominavam uma região, eles miscigenavam os povos, tiravam povos de um lugar, levavam para outros. Era uma forma deles de manterem o seu domínio, de enfraquecerem essas nações. Quando você tira um povo da sua terra, leva para outro, mistura esses povos, você tem uma mistura das religiões, você tem uma mistura das línguas, e esses povos estão enfraquecidos. Povos enfraquecidos oferecem menos resistência, e essa era a estratégia da Assíria. Por exemplo, é a partir daqui que surgem os povos que lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos conhecer como os samaritanos. Os samaritanos são justamente alguns desses dessas povos de Israel, remanescentes, alguns que ficaram misturados com povos da Babilônia que foram trazidos e ali fizeram toda essa miscigenação religiosa, cultural, que vai dar origem aos povos samaritanos. O reino de Israel deixa de existir. Todas essas tribos do reino do norte, elas se dissipam, elas deixam de existir, são levadas para outros lugares e vai sobrar somente o reino de Judá. Apenas a tribo de Judá é que permanece, dando origem então ao povo judeu. Por isso, a partir de então, o texto bíblico vai fazer menção aos judeus, porque é apenas a tribo de Judá que permanece ali ainda sem essa miscigenação. O que nós vimos aqui hoje foi a concretização do juízo de Deus sobre um povo que escolheu se afastar do Senhor. Mas não foi por falta de aviso. E isso fica muito bem registrado no segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Nós lemos, a partir do verso 12, o texto vai dizer o seguinte: adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com essa mensagem: afastem-se dos maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos e decretos e toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio dos meus servos e profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no seu Deus. No verso 17, o texto vai dizer: chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo.
consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram a ira de Deus. O Senhor se indignou muito com Israel e expulsou-o da sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Israel e Judá ignoraram os alertas, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso pagaram o preço das suas más escolhas. Isso me faz refletir, eu quero trazer a você essa reflexão sobre como muitas vezes nós corremos o risco, temos a tendência de ignorar os alertas. Quantas pessoas eu conheço que ignoraram alertas seguidos do Senhor, alertas de amigos, de pessoas ao redor que estão dizendo: cuidado, esse caminho vai dar em destruição, não caminhe por essa direção, faça isso, corrija aquilo. Quantas pessoas ignoram os alertas, passam a vida ignorando alertas e só se dão conta de que fizeram escolhas ruins quando tudo está destruído, quando estão doentes, quando estão destruídos, quando tudo foi perdido, é que se dão conta de todos os alertas que foram feitos e aí querem lamentar a tristeza, querem lamentar a destruição já realizada. O Senhor, não se engane, o Senhor tolera a nossa maldade por algum tempo. O Senhor reconhece a nossa fraqueza e Ele lida com as nossas limitações, com o nosso pecado. Mas Ele também é justo e Ele estabelece um ponto final. Não force a amizade com o Senhor. Não persista no seu pecado, não persista na sua insistência diante do pecado, porque certamente, uma hora, a paciência do Senhor chega ao fim e Ele trará juízo, e Ele trará um ponto final. Que não sejamos encontrados em pecado, não sejamos encontrados em resistência contra o Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos, se volte para o Senhor e permitamos que Ele guie as nossas jornadas, porque uma hora ou outra, depois de tantos avisos, o juízo de Deus chegará e nunca poderemos dizer que não foi por falta de aviso. Esses devocionais, por exemplo, certamente são avisos de Deus a você, diariamente dizendo: cuidado, corrija os seus maus caminhos, se volte para o Senhor. Não deixe não se permita ignorar os alertas do Senhor. Deus abençoe você, a sua família, vão juntos aprendendo a palavra de Deus e que caminhemos em fidelidade ao Senhor. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.